Só que tem uma coisa que tem que ficar clara. Não é um curso de geometria analítica. Longe de ser um curso de geometria analítica. O que a gente está fazendo é apresentando ferramentas para se estudar cálculo com funções de várias variáveis. Essa aqui é a ideia. Ok? Então nós estudamos o espaço LN, o espaço adequado para se estudar funções de várias variáveis. Tá? Dentro do espaço LN, o que nós fizemos? Nós definimos um objeto muito importante chamado de produto Q. Produto interno ou produto escalar. Tá? Nós definimos como é que é a norma de um vetor. Norma ou comprimento do vetor. Ou, se você não gostar do termo norma, você pode chamar de tamanho do vetor. Tá? E nós definimos um outro produto também chamado de produto vetorial. Tá? Basicamente, isso aqui resume o que nós fizemos na semana passada. Convém destacar que isso daqui é um número. O produto interno é um número. Já o produto vetorial não é um número, é um vetor. A resposta do produto vetorial é um vetor, não é? Então, dados dois vetores, você pega dois vetores, quando eu calculo o produto interno entre eles, eu tenho como resposta um número, tá? Mas quando eu calculo o produto vetorial, eu tenho um terceiro vetor que forma 90 graus com os dois simultaneamente, tá? Então, essa semana a gente pretende terminar o estudo de geometria analítica e começar o estudo de funções de várias variáveis. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre retas e planos. Quando nós estamos no ensino médio, coloca isso no ensino fundamental, a gente aprende como determinar uma reta. Tá? Então veja bem, se você está aqui no plano, se você tem dois pontos A e B, dados dois pontos, esses dois pontos determinam uma única reta. Ok? Então existe uma única reta que passa pelos pontos A e B. Tá? Mas uma outra maneira de determinar uma reta é eu informar para você apenas um ponto e uma direção. Por exemplo, eu gostaria, porque por um ponto nós sabemos passam-se infinitas retas, não é? Eu gostaria de informar para vocês este ponto e esta direção. Então, através de um ponto, de uma direção, existe uma única reta que passa por ele. Tá? Por exemplo, eu poderia falar para vocês, ó, eu gostaria de olhar a reta que passa por este ponto e tem a direção desse vetor aqui, ó, 1 e 2. Ou a direção do vetor 1 e 0. Que vetor que é esse? Então seria olhar essa reta aqui. Ok? Só que, veja bem, nós queremos estudar retas no espaço agora. Tá? Então eu vou, o ambiente adequado para estudar isso aqui é o R3, eu vou em R3, e
escolher um ponto. Eu vou chamar de ponto A. Ok? Este ponto, ele tem coordenadas x1, y1 e z1. Ok? Eu gostaria de olhar para uma reta que passe pelo ponto A, mas que tenha uma dada direção. Ok? Então eu gostaria, além do ponto, eu preciso informar um vetor, porque o vetor é quem dá a direção. Ok? Então, gostaria de olhar para uma reta que passe por A e tem essa direção. Essa direção é conhecida. A princípio. É um vetor de referência. Ok? Muito bem. Então, dados um ponto e uma direção, a reta fica bem determinada. Vou chamar essa reta de reta E. Tudo bem? Eu vou repetir a ideia, que é muito importante isso. O que eu preciso para determinar uma reta no espaço? Não só no espaço. O que eu preciso para determinar uma reta no plano? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um ponto, tenho que informar um ponto. Só que um ponto apenas não é suficiente, não é verdade? Por que razão? Porque por um ponto passam-se infinitas retas. Mas, além do ponto, eu preciso informar uma direção. Ok? Preciso informar a direção. E quem dá a direção é o vetor. Tá? Muito bem. Pegue sobre essa reta e escolha um ponto qualquer. Qualquer. Tá? Vou pegar este ponto aqui. Tá? Só que como ele é um ponto qualquer, como é que são as coordenadas dele? X, Y, Z. Eu vou enfatizar uma coisa com vocês aqui. O que é conhecido? O que é conhecido? O ponto e a direção. Isso aqui é conhecido. Tá? Mas para que este ponto P esteja sobre a reta E, o que é preciso acontecer? Veja bem, o ponto P pertence à reta R mediante uma condição. Que condição é essa? Vou dizer que condição que é essa. Olhe para este vetor. Olhe para este vetor. Que vetor que é este daqui? É o vetor AP. O vetor AP tem que ser um múltiplo de qual vetor? Do V. Enxergam isso? Então, de novo, você pega um ponto sobre a reta R. Se este ponto está sobre a reta R, é porque este vetor aqui, ó, vetor AP, ele é um múltiplo do V. Por exemplo, este daqui pode ser o dobro de V, ok? Então, para que o ponto P esteja na reta R, é preciso que o vetor AP seja um múltiplo de V. Se eu quero escrever que um vetor alfa é o dobro de beta, eu escrevo assim, não é verdade? Só que o múltiplo que eu estou denotando aqui, eu estou usando que letra aqui para denotar o múltiplo? P. Então, esta é a condição para que um ponto esteja sobre essa reta. Mas, veja bem, o vetor AP é fácil de determinar. É P menos A. A gente já viu isso. Então, quem é o vetor AP? É P menos A. Mas, o que é P menos A? X menos X1. X menos X1.
Y menos quem? Menos Y1. E Z menos Z1. Isso aqui tem que ser igual a T vezes quem? ABC. Por que ABC? São as coordenadas do vetor V. Tudo bem? Mas isso daqui ainda pode ser escrito da seguinte maneira. Aí vocês devem estar se perguntando, para que isso? Já vou dizer. Para que nós estamos fazendo isso? Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Vê se vocês concordam. XYZ igual a X1 YZ1 mais T vezes ABC. Vocês enxergam que é a mesma coisa ou não? Se eu passo esse ponto para cá, vamos dizer assim, ok? Num certo sentido, se eu passo esse ponto para cá, faço x menos x1, y menos y1. Tudo bem? Mas veja bem, o que é conhecido aqui? De novo, isso aqui é o ponto A, isso aqui é o vetor V. O que é desconhecido? Este ponto qualquer da reta, não é? Isso daqui recebe um nome de equação vetorial da reta E. O que significa essa equação? Toda reta no espaço tem essa equação. Essa equação consegue, num certo sentido, dar um endereço para todos os pontos que estão sobre a reta. Tá? Eu vou dar um exemplo para deixar. A letra T que aparece aqui é chamada de parâmetro. E esse T é um número real. Ok? Este vetor aqui, que é o vetor que dá a direção da reta, é chamado de vetor diretor. Então, o vetor V é o vetor diretor. Ok? Olha só. Exemplo. Pense num ponto, qualquer ponto, em R3. 2 para X, 2 para Y e 1 para Z. Aí. Ok? Pense numa direção. Qualquer direção. Só que, quando eu falo em direção, você tem que imaginar um vetor. Ok? Então, pense numa direção. Então, a direção vai ser 1 e 1. Ok? Então, o que eu estou informando aqui para vocês? Um ponto e uma direção. Então, existe uma única reta que passa por este ponto e tem essa direção. Ok? Aí a pergunta é, qual é a equação vetorial dessa reta? É muito simples de escrever. A equação vetorial da reta vai ser XYZ igual. Quem é o ponto que eu informei? 2, 1, mais T vezes, quem é o vetor? 1 e 1. Escrever a equação de uma reta é realmente uma tarefa muito fácil. Mas a pergunta que vem em seguida é, o que significa isso aqui? Essa talvez seja a pergunta mais importante. O que significa isso? O que significa esse T? Vamos supor, pense o seguinte,
Vamos supor que T seja 1. Vamos fazer uma brincadeira aqui, colocar T igual, para ver o que ocorre. Ó, para T igual a 1, como é que fica? XYZ igual, fica este vetor somado com este. E nós já sabemos somar vetores em R3. Então fica 2 mais 1, 3, 3 e 2. Ok? Tá, de novo eu pergunto para vocês, o que significa isso? Oi? Exatamente. Mas tem uma interpretação que ajuda a gente a entender o funcionamento da equação de uma reta. Imagine que o T seja um tempo. Imagina que T seja a variável temporal. Então, em 1 segundo, imagine também que você tem uma formiga andando sobre essa linha reta. Ok? No tempo de 1 segundo, a formiga está em qual posição? 3, 3 e 2. Se eu quiser encontrar a posição da formiga em T igual a 20, quando T igual a 20, ou seja, para cada valor de T, eu consigo encontrar um ponto diferente da reta. Para cada valor de T. Tudo bem? Ou seja, à medida que o T varia, eu consigo descrever a reta. Ok? Vamos supor que para T igual a menos 0,8, eu acho um ponto aqui. Para T igual a 1 milhão, eu acho outro aqui. Então, à medida que o T varia, eu descrevo a reta. Por isso que ela é chamada de equação vetorial da reta R. Tá? E de novo, o que nós precisamos para definir uma reta em R3? Nós precisamos apenas de duas coisas: de um ponto e de uma direção. O ponto está aqui. Mas se eu não dou a direção, não faz sentido. Por quê? Porque por um ponto passam-se infinitas retas. Ok? Então eu tenho que dizer para vocês: eu quero uma reta que passe pelo ponto A, mas tem uma dada direção. Geometricamente, está se passando isso. A reta tem que passar aqui, mas tem que ter, por exemplo, essa direção. Ok? Tem que ter, por exemplo, esta direção. Então você tem que dizer qual é a direção. Tá? O significado é que, à medida que o T varia, não copia, você sabe qual é. À medida que o T varia, você encontra qualquer ponto da reta. Ou seja, se o T varia, você consegue descrever todos os pontos da reta. Ok? Fisicamente, o T é o tempo. E o P seria a posição da formiga. Tudo bem? Exatamente. Para você encontrar todos os pontos da reta. Todos os elementos. Professor, Oi. o tempo pode influenciar o sentido da reta? Não. Se for negativo. É porque a gente não faz sentido a gente falar em sentido da reta. Tá? O papel do T aqui é simplesmente para localizar posições, para localizar pontos. Tá? Agora, existe uma maneira alternativa de escrever a equação vetorial da reta. Tá? Qual é a maneira alternativa? Olha só. Parta da equação vetorial da reta. Isso aqui é a equação vetorial da reta que passa
pelo ponto A e tem a direção do vetor B. Parte disso aqui. Nós temos duas operações envolvidas aqui. Tá? Uma operação, as duas nós já definimos a semana passada. É a soma e a multiplicação por escalar. Então nós sabemos efetuar isso aqui. Então isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Vou efetuar esta operação e depois esta. Tá? Então XYZ se escreve como x1, y1, z1 mais TA, TB, TC. Ok? Qual a operação que eu devo fazer agora? Adição. Tem que somar os vetores. Então isso continua equivalente. XYZ é igual a x1 mais TA, y1 mais TB, z1 mais TC. Tudo bem, gente? Mas, eu tenho dois vetores aqui, ambos vetores de R3, e eu quero estabelecer a igualdade. O que eu faço? Quando que dois vetores são iguais? Quando tem as coordenadas correspondentes iguais. Não é isso? Então eu estabeleço a igualdade. Isso aqui continua equivalente. X vai ser igual a quem? X1 mais AT. Então X é igual a X1 mais AT. Y é Y1 mais BT ou TB. E Z é igual a quem? Z1 mais TC. Agora, veja se vocês concordam comigo. Isso daqui é apenas uma maneira diferente de escrever a equação vetorial da reta, não é? Apenas uma maneira diferente. Tá? Mas esta maneira diferente recebe um nome na literatura. Tá? Isso aqui são as chamadas equações paramétricas da reta. Tá? Então, equações paramétricas da reta E. É claro que eu não vou ficar escrevendo toda hora equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V. Subentende-se isso, tá? Aqui mesma coisa, ó. Equação vetorial da reta R, mas se quiser florear um pouco mais, a equação vetorial da reta que passa pelo ponto A e tem qual direção? Direção do vetor V. Ok? Então é apenas uma maneira diferente de escrever a equação de uma reta. Tá? Muito bem. Agora, suponha, olha só, suponha que as coordenadas A, B e C do vetor diretor sejam não nulas, todas não nulas. Suponha isso, porque, veja bem, neste vetor aqui, ó, eu poderia muito bem considerar essa direção aqui, 1, 0, 0. Que direção que é essa? Direção do eixo X. Não é? Poderia considerar 0, 1 e 0. Que direção que é essa? Eixo Y. Ou 0, 0 e 1, eixo Z. Só que eu gostaria de pedir para vocês agora que vocês imaginassem um vetor em que A, B e C são simultaneamente não nulos. Ok? Não está valendo nenhuma coordenada C0. Tá? Olhe para as equações paramétricas. Em cada uma delas, eu vou isolar esse fator aqui, esse AT. Vou isolar, desculpa, na verdade o que eu vou isolar,
eu vou isolar um parâmetro em cada uma delas. Tá? Então, na primeira aqui, ó, se x é igual a x1 mais at, isso aqui é o mesmo se eu isolo t, como fica a equação? X menos x1 dividido por quem? Dividido por a. Agora vocês estão percebendo por que eu pedi que nenhuma das coordenadas se anule. Porque nós sabemos que é proibido dividir por zero. Ok? Faço o mesmo com as outras. Y é igual a y1 mais tv. Isso se escreve de forma equivalente como t igual a y menos y1 sobre v. De novo, b tem que ser diferente de z. Ok? E finalmente, com essa, z igual a z1 mais tc, se escreve como t igual a z menos z1 sobre c. Mas observe o seguinte, esta razão é t, esta também é t, esta também é t, ok? Então, se as três razões são iguais a t, eu posso igualar todas. Logo, eu posso escrever isso. X menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. Uma outra maneira de escrever a equação de uma reta com essa condição. Com essa condição. Essa equação recebe o nome de equações simétricas. Equações simétricas da reta E. Ok? Equações simétricas da reta E. Infelizmente, as equações simétricas têm uma restrição. Aqui, nesta forma, nós vamos pedir que as coordenadas do vetor não se anulem. Tá? Vamos fazer um exemplo? Então, gente, veja bem, tudo que nós fizemos até agora, a aula do negócio é isso aqui, é a equação vetorial da reta. A partir da equação vetorial da reta, nasce a forma paramétrica e nasce a forma simétrica. Tá? Na verdade, só existe uma coisa até agora. Na verdade, só existe isso. Tá? O resto são maneiras equivalentes de escrever a mesma coisa. Tá? Mas a ideia, talvez, aqui seja o mais importante. O que eu preciso para determinar uma reta em R3? Eu preciso de um ponto e do que mais? De uma direção. É isso que nós precisamos. Tá? Por que é importante estudar retas e planos para se estudar cálculo com funções de várias variáveis? Porque no curso de cálculo, nós precisamos, por exemplo, se eu escrevo esta equação, isso aqui vai ser comum no curso. Nós precisamos saber reconhecer isso. Reconhecer no seguinte sentido: isso é uma reta, é um plano, uma parábola, que figura é essa, do ponto de vista geométrico. Tá? Então, por isso que nós precisamos estudar esses elementos geométricos. Tá? Olha, vamos considerar que tem lugar aqui. Vamos considerar dois pontos, ponto A, 2, 3, ponto B, 1,
2, 6. Aí. Gente, respondam isso aqui para mim. No exemplo anterior, eu pedi a equação vetorial da reta, conhecendo o ponto e a direção. Foi muito fácil, não foi? Foi só substituir ele. Só que agora nós estamos interessados em achar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Ponto a gente tem um só para escolher. Você pode escolher ou este, para ser o ponto A. Para ser esse cara aqui, você pode usar ou este. O que está faltando? O que está faltando? Vetor direto. Mas como que faz isso? Como que eu encontro o vetor direto? O que vocês acham? Oi? Olha só. Eu não vou marcar os pontos direitinho, não, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é 3. Aí você tem o ponto A e o ponto B. Vou supor que eles estejam aí, tá? E nós estamos interessados em achar a equação da reta que passa por aí. Da reta E, vamos chamar ela de E. O ponto A eu já tenho. Falta a direção. Como que eu encontro a direção? O que vocês acham? Eu preciso encontrar um vetor. Vetor que nos dê essa direção. Oi? Então eu preciso desse vetor V. Só que este vetor pode ser o vetor que, observe uma coisa, você tem dois pontos, não tem? Esses dois pontos, eles determinam o vetor, que nós já vimos isso. Você tem aqui, ó, ponto inicial A e ponto terminal B, eu tenho um vetor determinado pelos pontos A e B. E o vetor determinado pelos pontos A e B é B menos A. Tudo bem? Então resolvi o problema. Quem é o vetor V? É o vetor determinado pelos pontos A e B. Ok? E este vetor é B menos A. Como é que fica B menos A? Menos 1, 1 e 3. Pronto, já tem a direção. Tá? Isso daqui nós sabemos que é B menos A. Então agora como é que é a equação vetorial da reta? A equação vetorial da reta, x, y, z, escolho um ponto, pode ser o A, 2, 1 e 3, mais t que multiplica quem? O diretor, menos 1, 1 e 3. Aí. A partir dessa equação eu poderia escrever quais equações? As paramétricas. A partir das paramétricas eu poderia escrever quem? As simétricas. Tá? Mas essa daqui é a mais importante. Agora, de novo, em que t é um número real. Para cada valor de t, você coloca aqui, você encontra um ponto diferente da reta. Se eu coloco t igual a 0, para t igual a 0, eu caio exatamente em qual ponto? No A. Isso aqui vai ser 0. Ok? Aí já pode fazer direto, substituir, mas... Sim, não, substitui direto. Isso. Para t igual a 1, você encontra outro ponto da reta.
Para T igual a menos 2, outro ponto e assim. T pode variar na reta. Ok? Fisicamente, T positivo é olhar para o futuro. T negativo é olhar para o passado. Tá? Você pode associar essa interpretação. Tudo bem? Olha, eu enviei no e-mail de vocês a primeira lista. Oi? Uma pergunta, se eu fizer A menos B, seria o contrário? Sim. Sim. Aí é o oposto do vetor V. Tá? Eu mandei no e-mail de vocês a primeira lista de exercícios. Tá? Não mandei a apostila ainda do curso, porque o semestre passado eu entreguei a apostila, só que eu trabalhei bastante nela e atualizei muita coisa. E estou terminando de atualizar. Tá? Então essa semana eu termino de atualizar e mando para vocês no final da semana a apostila. Tá? Na pior das hipóteses, eu mando na segunda-feira. A apostila tem todo o curso escrito, todo não, desculpa. Tem, agora eu acho que tem 65% do curso está todo escrito, comentado. Tá? É importante pegar a apostila para ler. Tá? Pegar e ler, então, ler e fazer perguntas. Tá? Agora, olha só, eu vou considerar duas retas. Vamos em R3. Vou considerar duas retas. Uma reta, eu vou chamar de R, e outra eu vou chamar de S. Eu já fiz de propósito. As retas são paralelas, não são? Só que eu gostaria de impor uma condição algébrica para que as retas fossem paralelas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tenho a reta R de equação, vamos escrever a equação da R aqui, ó. A equação da R é essa daqui, ó. XYZ é igual Y1, Z1 mais T A1, B1, C1. E vou escrever a equação da S. XYZ, X2, Y2, Z2, mais T, A2, B2, C2. Ok? A R e a S. Note que o ponto A da reta R é X1, Y1, Z1 e o vetor diretor é A1, B1, C1, ok? E da reta S, este é o ponto A e o vetor diretor é A2, B2, C2. Quando que a reta R é paralela à reta S? Quando os seus vetores diretores forem paralelos. Porque aqui você tem a direção da R e aqui você tem a direção de quem? Da S, não é? Então, isso é uma definição. A reta R é paralela à reta S, e a gente escreve dessa maneira aqui, ó. Tá? Quando o vetor, aqui está o V1, e aqui está o V2, ok? Quando
V1 for paralelo a quem? V2. Vamos recapitular. Quando que dois vetores são paralelos? Quando um é múltiplo do outro. Por exemplo, olhe para esses vetores aqui. Eles são paralelos? São. Por quê? Esse daqui é o triplo desse. Ok? V2 é 3 vezes quem? V1. Então, por definição, dois vetores são paralelos quando um é múltiplo do outro. Ou de forma equivalente, que eu mostrei semana passada, quando as suas coordenadas são proporcionais. Né? 3 está para 1, assim como 6 está para 2. Ok? Agora, a mesma situação, nós poderíamos ter duas retas perpendiculares. Oi? Mas quando eles não forem múltiplos um do outro, não que eles vão ficar assim graficamente? Não tá? Sim, você poderia ter isso aqui. Poderia ter. Vou fazer no plano, tá? Você poderia ter uma reta assim e outra assim. Aí aqui está o vetor V1 e aqui está o V2. Ok? Claramente essas retas não são paralelas, pois seus vetores diretores não são paralelos. Tá? Na realidade, o que a gente está fazendo aqui é definindo quando que duas retas, se você conhece melhor, se você conhece as equações vetoriais de duas retas, como que você olha para as equações e diz que elas são paralelas? Olhando apenas esses caras aqui. Ok? Apenas eles. Tá? Agora, uma outra situação mais interessante é o seguinte. Você tem aqui, ó, uma reta R e aqui você tem uma reta S. Vocês já sabem mais ou menos o que eu estou querendo. Tá? Com as mesmas equações. Quando que a reta R é perpendicular à reta S? Quando seus vetores diretores forem o quê? Ortogonais. Tá? Então, a reta R é perpendicular à reta S quando o produto interno de V1 com V2 for quanto? 0. Por quê? Porque quando dois vetores são ortogonais, o produto interno entre eles é quanto? É 0. Ok? Então isso aqui é uma maneira de caracterizar retas perpendiculares. Tá? Então aqui, quando que as retas são paralelas e aqui quando que as retas são perpendiculares. Bem? Oi? As retas também não seriam paralelas se os vetores fossem iguais? Sim. Por que razão? Porque aí a gente considera que quando uma reta está sobre a outra, a gente chama ela, a gente dá um nome de paralelas coincidentes. Uma está coincidindo com a outra. É o caso que você está dizendo. Aí esta reta estaria exatamente em cima dessa. Aí os vetores também são paralelos. Bem? Então, para se determinar uma reta, o que nós precisamos? Nós precisamos de um ponto e uma direção. Tendo um ponto e uma direção, você determina uma reta no espaço. Tá? Vamos fazer um exemplo.
você vê as retas R, x, y, z, igual 1 menos 2 e 6, mais t que multiplica 1 menos 3 e 2. E a S, x, y, z, igual 2, 0 e 1, mais t que multiplica 1, 0, pergunta, será que essas retas são perpendiculares? Será que elas são paralelas? Você só conhece as equações vetoriais de cada uma delas. Mas observe o seguinte, para eu responder a pergunta se elas são perpendiculares, eu pego os vetores diretores de cada uma delas e calculo o produto escalar. Tá? Então, eu vou calcular o produto escalar do vetor 1, menos 3 e 2, com qual vetor? 2, 0 e menos 1. Aí. Ok? Quanto dá isso? 2 mais 0 menos 2 dá 0. Por que eu já... Vocês poderiam ter achado ruim comigo? Por que você não analisou primeiro se elas são paralelas? Olha só. Calculei o produto interno entre os vetores diretores e o produto interno deu 0. Há possibilidade dessas retas serem paralelas? Não, elas estão se cruzando. Mas além delas estarem se cruzando, o ângulo formado entre elas é quanto? 90 graus. Por uma única razão. Porque os vetores diretores de cada uma delas são ortogonais. Eu ia te perguntar, o sinal de ortogonal e o sinal de x representa da mesma forma. É a mesma coisa, sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, qual que é a conclusão? Que as retas são perpendiculares. Tá? Então, logo, R, reta R, é perpendicular à reta S. Ok? Não existe lugar para essas retas serem paralelas. Por uma razão muito simples. Porque elas estão se cruzando, não é verdade? Como que eu sei? Porque elas são perpendiculares. Tá? Ok? É porque você, o importante aqui é você olhar só os vetores diretores. Eles dizem, sim, eles dizem, tá? As retas são perpendiculares? A gente pegou o primeiro, o segundo, Não, só isso. Você calcula o produto interno dos vetores. Deu 0, elas são perpendiculares. Agora, se eu mudasse a minha pergunta, as retas são paralelas? Aí você tinha que calcular o outro. Aí eu tinha que olhar se os vetores são paralelos. Se o V1 e o V2 são paralelos. Não, ele não vai nada. Não, isso aqui não importa. Ai, não. É porque geometricamente o que está acontecendo é o seguinte. Isso aqui é o ponto que eu te dei Não, sim. e a direção. Em direção a não. Tudo bem?
Olha só. Vamos mudar o ambiente. Nós sabemos que existem duas formas de se determinar uma regra. Ok? Ou eu informo 2 pontos, por 2 pontos passa-se uma única reta. Ou uma alternativa é fazer o quê? Informar um ponto e o que mais? E uma direção. Tá. Então o caso da reta está resolvido. Tá. Mas e o caso de um plano? Existem 3 elementos em geometria que nós não definimos. Não sei se vocês lembram disso da escola. Ponto, reta, plano. Nós não definimos esses entes geométricos. Por uma razão muito simples. Você pensa um ponto. Um avião em uma determinada altitude, para um observador aqui na Unifal é um ponto, não é? Isso daqui, ó, para mim pode ser um ponto, para o pessoal pode não ser. Então esses elementos aqui, esses entes geométricos, não são definidos. A gente tem apenas uma ideia. Tá? Qual que é a ideia? A ideia de ponto, a ideia de reta. Qual que é a ideia de plano? A ideia de plano, por exemplo, onde nós estamos pisando. Tá? Onde o chão. Só que ele não é limitado. Eu não posso pensar que o meu plano acaba ali. Ele se estende por todas as direções. Tá? Então, como que nós determinamos o plano? Nós sabemos na geometria que 3 pontos determinam o plano. Ponto A, B e C. Tá? Por isso que qualquer tripé de câmera é construído com 3 pontos. Se você pode ver que uma mesa com 4 pés, ela sempre balança. Agora, uma mesa tripé, ela não balança. Por essa razão, por uma razão puramente geométrica, que 3 pontos determinam perfeitamente um plano. Tá? Em certo sentido, mais do que 3 seria desnecessário. Tá? Então, nós estamos interessados agora em escrever a equação de um plano. Nós já sabemos reconhecer retas. Tá? Nós sabemos reconhecer retas. Agora, nós gostaríamos de reconhecer planos. Então, de novo, eu vou em R3, que é o ambiente para a gente estudar essas coisas. Vou em R3, tá? E vou considerar um plano aqui em R3. Tá? Este plano eu vou chamá-lo de π. Geralmente, nós utilizamos letras gregas minúsculas para simbolizar um plano. Tá? Imagina aqui uma folha de papel, tá? Uma folha de cartolina, qualquer coisa. Imagina isso aqui, ó. Quando eu falar em plano, imagina isso. Só que ela não é limitada, ela se estende por todas as direções. Você pode imaginar a posição que você quiser. Tá? Eu vou considerar um ponto neste plano π. Eu vou tomar um ponto A. Tá? Este ponto A tem coordenadas. Ele é conhecido x1, y1, z1. Ok? E vou escolher um vetor muito especial, que forme 90 graus com essa folha. Então, este vetor aqui, ó, nós vamos chamá-lo de vetor normal. Ó. Este vetor tem coordenadas
B e C. Mas o objetivo aqui é escrever a equação deste plano. O que significa escrever a equação? Uma coisa que eu não sei se isso é claro para todos vocês, mas vou gastar um tempinho falando disso. Olha só. O que significa quando eu escrevo isso? O que vocês entendem com isso daqui? Podem falar o que vocês quiserem. Se não entender nada também pode. Vocês entendem com isso? Y igual a x quadrado. O que é isso? Você teve um exemplo, Cíntia? Não, vamos pensar de uma maneira mais simples possível. Por exemplo, isso, 2 e 4. Quem falou? 2 e 4. Ok? 1 e 1, 2 e 4. Ó. Estou denotando a segunda por Y e a primeira por X. 3 e 9. Quantos pares de números reais que existem que obedecem isso aqui? Infinitos, não é? Menos 1 e 1, não é? Se eu colocar x igual a menos 1, y é 1, tá? Agora, observe o seguinte, se eu venho 0, 0, se eu venho e marco alguns desses pares, 1, 2, 4, estou marcando alguns, menos 1, poderia ser 2 e menos 2 e 4, né? Poderia pensar mais, colocar, quanto mais pontos eu coloco aqui, mais isso aqui vai se aproximando desse formato. Não é verdade? Aqui seria, num certo sentido, representar todos os pares de números reais que cumprem essa condição. Tá? Isso daqui a gente costuma dizer que é a equação de uma parábola. Essa curva nós chamamos ela de parábola. Só que quando nós escrevemos o termo equação de uma curva, equação de uma parábola, isso tem um significado. É uma espécie de endereço para todos os pontos que vivem aqui. Ó. Isso aqui eu estou dizendo para você o seguinte, que qualquer ponto que está sobre essa curva tem que obedecer essa equação. A segunda coordenada tem que ser o quadrado da primeira. Ok? É isso que significa falar equação de uma curva. Tá? Não diferente do estudo do plano, quando eu falo a equação de um plano, eu quero uma equação que identifique qualquer ponto deste plano. Ok? Por exemplo, neste caso aqui, se eu perguntasse assim para vocês, o ponto 2 e 7 pertence a essa parábola? Claramente vocês vão falar que não. Por que razão? Porque a segunda coordenada não é o quadrado da primeira. Por essa razão. Por isso que isso aqui é uma espécie de endereço para todos os pontos que estão ao longo dessa curva. Tá? Então eu quero, de maneira análoga, eu quero uma espécie de endereço para todos os pontos que vivem aqui nessa lâmina, nessa forma. É isso que nós queremos. Então, para eu determinar essa equação, o que eu faço?
Eu escolho de maneira totalmente arbitrária um ponto sobre a folha. Pego um ponto P. Ok? Este ponto é arbitrário. Então, como são as coordenadas dele? X, Y e quem? Z. Tá? Pego um ponto qualquer. Deixa eu só colocar essa. Isso aqui tinha que ter um pincel que durasse pelo menos uns 50 horas. Então, olha só. Tome um ponto qualquer. Tome um ponto qualquer. A pergunta é: eu gostaria de impor uma condição para que este ponto pertença ao plano aqui. Qual é a condição? Para que P pertença a condição é que eu tenho dois pontos. É que este vetor determinado pelos pontos A e B seja o que do vetor N. Falaram. Ortogonal. Ou seja, este, veja bem, de novo, pega um ponto conhecido. Tá? Você pega, faz o seguinte. Aqui está o plano. Este é o ponto A, ele é conhecido. Eu estou dizendo aí, estou informando para vocês. E também estou informando o vetor N. Ok? O que equivale a dizer que eu quero um plano que passe pelo ponto A. O ponto A está aqui. E ele forme 90 graus com este vetor. E seja perpendicular a este vetor. Aí eu escolho um ponto qualquer sobre essa folha, um P. Para que este P pertença a π, é preciso que este vetor aqui seja ortogonal a N. Em outras palavras, o produto interno de AP com N seja quanto? 0. Aí. Só isso. Mas nós sabemos calcular esse vetor. Quem que esse vetor? Quem que esse vetor? Esse vetor aqui, ó, esse AP, é P menos A. O que é P menos A? X menos X1, olha como que é fácil. Y menos Y1, Z menos Z1. Tenho que fazer este vetor escalar com quem? Com N. Quem é o N? ABC. Isso aqui é 0. Agora efetua esse produto escalar. A gente sabe calcular isso. Então, isso se escreve da seguinte forma. Como que eu calculo o produto escalar desses dois? Esta coordenada vezes A, esta vezes B, esta vezes C. E soma tudo. Então fica A, X menos X1, mais B, Y menos Y1, mais C, Z menos Z1. Isso aqui tem que ser 0. Ok? Isso pode ser escrito assim: AX mais BY mais CZ
mais não, vai ter um menos, né? Menos, aqui vai ficar AX1, menos AX1, aqui vai ficar menos BY1, e aqui CZ1 igual a zero. Pronto. Mas no começo eu disse para vocês que A e N são conhecidos, não são? Eu tenho que dizer para vocês quem é o ponto A e quem é o vetor N. Então, isso daqui, ó, é um número conhecido, não é desconhecido. Porque se eu tenho informação de A, B e C, de X1, Y1, Z1, eu conheço esse número. Vocês concordam comigo? Como isso aqui é um número conhecido, eu vou chamar de D. Tá? E com isso, a equação se escreve da seguinte maneira: AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. O que significa essa equação? É a equação do plano que passa pelo ponto A e tem como vetor normal o vetor N. Tá? Então aqui nós chamamos de equação geral do plano π. Equação geral do plano π. Ok? O vetor N é chamado de vetor normal. Vetor normal ao plano P. Tá? Por que essa equação é tão importante? Porque essa equação, ela nos conta exatamente como reconhecer um plano. Essa equação está dizendo para a gente que nenhum plano tem alguma coordenada ao quadrado. Por exemplo, coordenada não, desculpa. Nenhuma equação de plano pode ser dessa forma. Isso aqui não representa um plano. Ó, não representa. Agora, se eu faço isso muda. Tudo bem? E note uma coisa. Ó, exemplo. Se eu escrevo um plano π tem a equação 2x mais 3y mais 4z igual a 6, de cara você vê as coordenadas do vetor normal. Quais são as coordenadas do vetor normal? 2, 3 e quem? E 4. Porque as coordenadas do vetor normal ao plano, nós denominamos por A, B e C, não é verdade? Então aqui, ó, A, coeficiente A acompanha X, B acompanha Y e C acompanha quem? Z. Tudo bem? Então aqui, o vetor normal seria 2, 3 e 4. Agora uma pergunta. Para este plano em particular, se este é um vetor normal, se eu multiplicar ele por alguma constante, continua sendo vetor normal? O que vocês acham? O que vocês acham? Ó, você tem um plano, no que você tem um vetor normal? Aí eu multiplico ele por 2. Aí você tinha um vetor assim, aí você passou por um grandão maior. E aí? Continua sendo normal? Sim. Então a observação é que se N é um vetor normal, qualquer múltiplo de N também é vetor normal. Tá? Então, observação: se N é vetor
normal ao plano π, então K vezes N, em que K é uma constante real não nula, também o é. Ou seja, se N é vetor normal, qualquer múltiplo dele também. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então, essa é a equação geral do plano. Tá? Outro, vamos chamar isso aqui de exemplo 1. Agora, vamos escolher 3 pontos. Ponto A, de coordenadas 2, 1 e 3. Ponto B, de coordenadas 1, 1 e 4. E ponto C, de coordenadas 3 e 2. Oi. O D aqui na equação geral não seria negativo? Na verdade, não tem necessidade, tá? Eu posso, para corrigir esse problema, eu posso definir o D como essa expressão exatamente como está aqui. Aí fica mais D, tá? Mas na verdade aqui o D pode ser positivo ou negativo. Qual é a equação do plano que passa por esses 3 pontos? Como que eu faço isso? Qual é a equação do plano que passa por esses 3 pontos? Se houvesse um ponto e um vetor normal, tranquilo. A gente sabe fazer. Tá? Na verdade, vamos começar com um caso. Eu não fiz esse exemplo, né? Um ponto e um vetor normal. Pronto. Como é que eu acho a equação do plano que passa por este ponto e tem este vetor como seu vetor normal? Como é que faz isso? O que vocês acham? Todo plano tem a equação do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ok? Só que veja bem, qual que é a vantagem de eu informar para vocês as coordenadas do vetor normal? Qual que é a vantagem? Eu já ganho A, B e C. Então aqui, ó, já tenho A, B e C. Então como é que fica a equação do plano? Ó, vou chamar de plano π. Vai ficar 1x. O B é quanto? 2. Mais 2y. O C é quanto? 1. Ok? Mais E. O que falta? O D. Entenderam o que eu fiz? O A, B e C já é conhecido. Falta descobrir D. Só que eu tenho uma informação importante. Eu sei que este plano passa por este ponto e tem este vetor como vetor normal. Então, se ele passa por este ponto, eu posso substituir as coordenadas desse ponto na equação dele. Ok? Então, 2, para x é 2, y é 1 e z é quanto? 3. Então, 1 mais, deixa eu só justificar aqui, com a pertence a π, temos
1 mais 2 vezes 1, mais 3, mais D igual a 0. Pronto. Quem é D? Menos 6. Ok? Que implica D igual a menos 6. Portanto, como é que é a equação do plano π? X mais 2y. Oi? Então, ó, a x é 2, desculpa, gente. Desculpa. Então aqui é 5, 7, né? Menos 7, né? Menos 7 igual a 0. Como você achou? Porque aqui é o A, B e o C. Ah, Eu substituo. tá. Bem? Ok, gente? Então, a partir de um ponto que dá do vetor normal, não tem segredo. Agora eu vou fazer a situação que eu tinha proposto antes. Vamos chamar de exemplo 3. Como que eu encontro a equação de um plano que passa por 3 pontos? É fácil, não é? Sejam os pontos. Posso repetir aqui, ó. 2, 1, 3. 1, 2 e 1. E C, 3. Como é que eu acho a equação do plano que passa por esses 3 pontos? Como é que faz isso? Não tem vetor normal mais. Peraí. Não tem explicitamente. Não é verdade? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Ó. 4, B e C. Estou supondo que esses pontos não estão em linha reta, tá? Eles não são alinhados. Eu quero achar a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Como é que eu faço isso? O que vocês acham? Basta você olhar o seguinte. Isso aqui é a equação de qualquer plano. Isso aqui. Eu preciso conhecer um vetor normal ao plano. Porque conhecendo o vetor normal, olha o que eu ganho. Eu ganho de brinde o A, B e o C. Depois só falta eu descobrir quem? O D. Descobrir o D é fácil. Tá? Mas como que eu acho um vetor normal esse? O que você acha? Como é que faz isso? Não precisa. Olha só. Você tem esses 3 pontos. Eu preciso de um vetor que forme 90 graus e seja ortogonal ao plano. Mas com quem? Nós podemos olhar esses vetores aqui. Mas bem atenção. A ideia mais importante do que fazer conta. Tá? Esses 3 pontos determinam 2 vetores. Quais são eles? O vetor determinado pelos pontos A e B e o vetor determinado pelos pontos A e C. Se eu calcular o produto vetorial entre eles, o que eu acho? Ó, tem os 2 vetores aqui, só que eu estou precisando de um terceiro vetor que forme 90 graus com eles. Então, o que eu tenho que fazer? Produto vetorial. Produto vetorial é um terceiro vetor
que vai funcionar como vetor normal ao plano π. Ok? Tá, mas primeira coisa é encontrar esses vetores. Quem que é o vetor AB? Quem é o vetor AB? B menos A. B menos A nós sabemos sozinho. Menos 1. 1. Confere para mim, fala. Menos 2. Ok, gente? O vetor AC, que é o vetor determinado pelos pontos A e C, é C menos A. Como é que fica? 1, 3, e quem mais? Menos 2. Pronto. Qual que é o próximo passo? Produto vetorial desses dois. Então, o vetor normal ao plano π é AB vetorial com AC da semana passada. Ok? Isso aqui é o determinante dessa matriz aqui, que é uma matriz de mentira. Na verdade, é um determinante de mentira. Eu já falei para vocês por quê. Porque você está misturando números com vetores. É apenas uma forma de lembrar da definição. Tá? Aí aqui você coloca quem? Menos 1, 1 e menos 2. E aqui, 1, 3 e menos 2. Ok? Então, quanto que dá isso aqui? Aqui vai dar menos 2 com mais 6. Vou dar 4. Primeira coordenada. Depois risca aqui, dá 2 com mais 2. Dá 4, só que aqui é menos 4. Como é que é a outra? A outra aqui vai ser menos 3 com menos 1, menos 4. É isso, gente? Ok? Menos 2 com menos 6. Dá 4, tá certo? A hora que eu vou fazer com J, eu troco o sinal. Ó. Risco a linha e a coluna do J. Aí o que sobra? Ó? Dá mais 2, menos 2. Então dá 2, mais 2, 4. Só que eu tenho que trocar o sinal do J, é menos. Aí depois a hora que eu vou fazer com K, risco aqui, dá menos 3 com menos 1, dá menos 4, tá certo. Ok? Então, agora nós temos o vetor normal. Aí. Aqui está o vetor normal. Um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores AB e AC. Tá, então como é que fica a equação do plano π? A equação do plano π, como é que fica? Hein, gente? Olha lá, já tem A, B e C. Então vai ficar 4x menos 4y menos 4z mais d igual a 0. Aí. Falta determinar quem? D. Agora é o mesmo argumento do exemplo 2. Tá? Escolha um ponto. Como A pertence ao plano π, substitua as coordenadas de A. Como é que vai ficar? 4, quem que é o 2? 4 vezes 2, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 3, mais D igual a 0. Ou seja, D é igual a quanto? 8.
4x. Eu vou poder dividir tudo por 4. Tudo bem? Porque aqui é 8. Então posso dividir tudo por 4. Então vai ficar x menos y menos e mais 2 igual a 0. Dividir tudo por 4. De novo, o que significa essa equação? É um endereço para todos os pontos que moram no plano determinado por esses 3 pontos. Oi? Você substituiu o A, poderia substituir por B por C, né? Exatamente. Por quê? Porque tanto B e C são pontos do plano. Faz diferença. Ok? Bem, gente? Tá. Só para a gente fechar. Observação. Os planos x igual a k, y igual a k, z igual a k. K diferente de z. Preste bem atenção nisso aqui. Olha, oi. Eu não entendi. Você está falando que a gente tampa a coluna do I lá. A hora que você vai fazer companhia, O número 2. você risca a linha e a coluna do I. Aí o que sobra? Sobra essa matriz aqui, 1 menos 2, 3 e menos 2, ok? Aí você calcula o determinante dela. Quanto que dá essa multiplicação? Menos 2. Menos 6. É porque, na regra, é essa multiplicação menos o resultado dessa. Então, uma regra de sinal. Tudo bem? Olha. Vou perguntar para vocês o que significa isso daqui em R tangência. Ou melhor, vou começar com um caso mais fácil. O que significa isso? O que vocês têm a me dizer sobre essa equação? Z igual. Muito bem, quem fala? Altura 1, ótimo. Poderia pensar, assim, de uma maneira intuitiva, poderia olhar para todos os pontos que estão numa altura 1. Tá? Mas poderia também aproveitar a aula de hoje e lembrar que isso aqui é um plano. Nós sabemos que toda a equação do plano é da forma ax mais by mais cz mais d igual a 0. Só que é um plano em que A é 0, B é quanto? 0, D é quanto? Olha para cá. Isso, menos 1, D menos 1, e o C é quanto? É 1. É um plano. Só que se você combina as duas informações, nós sabemos que isso aqui é um plano, com a informação que o colega nos deu, pontos que estão a uma altura 1, dá para arriscar como que está esse plano. Todos os pontos aqui na sala que estão a 1 metro de altura.
Imagina uma lâmina bem fina passando aqui pela sala a 1 metro de altura. Ok? Então, os pontos de altura 1 seriam esses pontos aqui. Geometricamente é como se eu pensasse uma lâmina suficientemente fina à altura de 1 metro. E essa lâmina é infinita por todas as direções. Tá? Mas ela não teve um ponto ali no X? Oi? Ela não teve um ponto no X e um ponto no Y? Não, essa lâmina não toca o eixo X e nem o eixo Y. Ela não toca, olha só, aqui é o eixo Z. Ela não toca o rodapé, nem o rodapé do 4 e nem o rodapé da janela. Tudo bem? É uma lâmina paralela ao piso. Tá? Agora, mudaria alguma coisa se eu fizesse isso? A altura da lâmina. Um plano aqui, paralelo ao plano XY, a altura quanto? 6. Ok? E assim vai. Se Z fosse menos 2, mesma coisa. Aí a nossa lâmina não estaria nessa sala, estaria na sala de baixo. Imagina uma sala por baixo. Tá? Então, eu vou deixar para comentar isso com mais cuidado amanhã, mas eu quero que vocês pensem nisso que eu estou dizendo. Tá? Vamos pensando nisso. Aproveita o resto da noite para pensar nisso. Tá?